Para que a gente consiga entender exatamente essa relação da frequência, o ser humano ele tem dificuldade de escutar os sons de baixa frequência. Por esse motivo foram inventados os subwoofers. E por que o ser humano ele não consegue escutar bem as baixas frequências? Porque a capacidade de percepção do som da baixa frequência vai estar exatamente no final do nosso ouvido. As altas frequências são percebidas mais fáceis porque elas estão exatamente onde? Elas estão bem no início do nosso canal auditivo. Então, o som, quando ele percorre um determinado espaço de tempo em um determinado local, a tendência é que ele perca energia. Para que ele chegue aqui no final, toda a energia dele foi sendo dissipada e a gente não consegue perceber esse som. A norma, ela estabelece também para cada tipo de ambiente, para cada quantidade de som, um determinado período que você pode estar dentro daquele ambiente para que você não sofra nenhum tipo de dano ou então não sofra nenhum tipo de agravo com relação à sua saúde. Então veja bem, até 85 dB nós podemos ter ou ficar 8 horas dentro do ambiente. Se eu tiver um ambiente com aproximadamente 110 dB, o máximo que eu vou poder ficar dentro desse ambiente sem proteção auricular vai ser de 15 minutos. Com relação a esse tempo do que pode ficar e do que não pode ficar dentro do ambiente, nós dizemos também que o ser humano ele tem uma capacidade máxima de ouvir, de tolerar o som. A nossa capacidade máxima de tolerar vai ser em torno aí de 120 dB. É preciso que você entenda qual a diferença de dB para dBA. dB é o som produzido e o dBA é o som que vai ser audível. Todo equipamento, toda pessoa quando fala, ela vai falar em dB. Todo equipamento vai gerar o som em dB. Só o que eu vou ouvir vai ser o dBA, porque a capacidade de ouvir vai ser sempre menor do que a capacidade do som que vai ser produzido. Logo, você precisa entender que as normas elas vão estabelecer uma quantidade de som que cada ambiente ele deve possuir. Por exemplo, um dormitório, a norma diz que o ideal é que de ruído tenha somente entre 35 e 45. Abaixo disso é muito bom, acima disso ele já vai tornar um ambiente desconfortável. Isso eu vou ter para salas, isso eu vou ter para escolas, isso eu vou ter para bibliotecas, isso eu vou ter para qualquer tipo de ambiente. Então a norma ela é muito clara, ela vai dizer quanto vai ser o máximo de som que cada ambiente ele vai poder possuir. Se isso for extrapolado, significa que o ambiente ele vai ser um ambiente com uma qualidade ruim. Agora que eu já conversei com vocês a respeito dos conceitos, das frequências, da onda acústica, de quando começou, por que começou, quais são as normas que rezam, os cuidados que a gente deve ter, eu vou tratar com vocês agora os materiais. Existem dois tipos de materiais, os materiais que isolam e os materiais que absorvem. Vamos começar com os materiais isolantes. Todo material isolante ele tem uma característica específica, ele vai ser um material rígido, compacto e pesado. Eles vão dificultar a passagem de som dos fechamentos e vão principalmente refletir esse som. Geralmente eles são maus absorvedores, não atravessam os fechamentos, comportam-se melhor para altas frequências, quanto mais alta, maior a dificuldade para o fechamento de vibrar. Como que funciona? Entenda, quando você tem uma parede, o som quando ele chega até essa parede, ele não vai passar para o outro lado. O som vai fazer essa parede vibrar. No momento que essa parede ela vibra, ela se movimenta, esse movimento causado pela parede vai fazer com que o som ele seja transmitido para o outro lado. Logo, o som ele tem a capacidade, por ser uma forma de energia, de fazer todo e qualquer corpo se movimentar. É o que chamamos de vibração. O som ele vai vibrar um corpo e esse corpo ele vai transmitir o som para o outro lado. Aqui temos alguns exemplos de materiais isolantes, como tijolo maciço, tijolo baiano, o bloco de silício, o bloco de concreto celular e o bloco de concreto. Então, cada material ele vai ter uma capacidade de isolar. Como, por exemplo, nós temos aqui o tijolo maciço, que vai ficar entre 35 e 38, o tijolo baiano, que vai ficar entre 35 e 38, nós temos o tijolo baiano com uma espessura maior, que vai ficar entre 38 e 40. O bloco de silício ele vai isolar, em média, 35 dBA, o bloco de concreto celular 35 dBA e o bloco de concreto normal ele vai isolar em torno de 35 dBA.